noite. Está começando o Globo News em Pauta, que faz uma seleção dos principais assuntos analisados por nossa equipe de repórteres especialistas. Em Nova York, temos hoje o correspondente Jorge Pontual. Em Brasília, Gerson Camarote. E em São Paulo, a gente recebe o repórter especial do Jornal Globo, Gilberto Scofield Júnior. E aqui no estúdio, no Rio, nossos convidados especiais são o especialista em segurança, Vinícius Cavalcante, e o sociólogo Glaucio Soares. Por favor, boa noite aos dois. Obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigado, boa noite, professor. Por favor. Bom, o Globo News em Pauta de hoje, é claro, dedicado à onda de violência no Rio de Janeiro. Os criminosos mantêm o desafio à política de segurança pública e queimam veículos em vários pontos da cidade. Muitas lojas e escolas não funcionaram e ônibus deixaram de circular. Como reação, a polícia invadiu uma das comunidades mais perigosas do Rio, a Vila Cruzeiro, no subúrbio, com o apoio de blindados da Marinha. Nas operações de hoje, em que pelo menos 8 pessoas morreram, as imagens mais impressionantes desta guerra urbana, uma fuga em massa de bandidos fortemente armados. Você, assinante, pode mandar perguntas para g1.com.br/globonews. Bom, e essa reação, essa resposta do governo do estado hoje era considerada fundamental, justamente, inclusive, com a ocupação da Vila Cruzeiro, que era uma das áreas mais perigosas do Rio de Janeiro, para que se evitasse que os criminosos continuassem com essas ações violentas na cidade? Do ponto de vista logístico para a polícia, isso não é uma coisa boa, porque dentro do planejamento dessas operações de polícia pacificadora, em função das dimensões da área, da área que aquele complexo de favelas ocupa, a polícia havia deixado dentro do seu cronograma para mais adiante, porque, no mundo real a gente não pode fazer como no Guerra nas Estrelas, o exército de clones. A gente precisa selecionar, recrutar, treinar. E você tem um déficit de policiamento, você tem um déficit quantitativo nas fileiras das forças policiais. Então, a ideia inicial era que se deixasse essa ocupação e esse combate para o final. O problema foi que a criminalidade ousou demais, e eles partiram franca e abertamente para o emprego de um modus operandi, que é um modus operandi terrorista, e desafiando a sociedade, peitando a sociedade em função da sua perda de prestígio localizada pelas ocupações em morros, em locais onde eles tinham como áreas liberadas. Então, o que acontece hoje é que a Polícia Civil, diante de uma situação que tinha efetivamente que agir, que tinha que combater. Se você perguntasse com certeza para os planejadores das forças da Secretaria de Segurança Pública, eles diriam para vocês que isso era uma coisa que se sabia que aconteceria, mas que talvez não se pensava que tivesse que ser assim tão abrupto, tão peremptório. Professor, o que o senhor acha que pode se desencadear essa operação da Polícia do Rio de Janeiro em resposta aos criminosos, fazendo essa ação que é considerada a maior contra o crime organizado até hoje aqui no Rio? Comparando com o que aconteceu em outras aventuras do tráfico, o que surpreendeu foi a velocidade da resposta. A resposta foi rápida e precisa. Por quê? Porque aconteceu. As UPPs, muita gente acha, são simplesmente um mecanismo de impedir o tráfico, mas não. É um mecanismo de impedir a tomada e a posse de território. Quando você dispõe do território, em certo sentido é como uma encomenda indiana, a população vai junto. A população é refém. E por isso o termo que tu usaste, liberada, se aplica. O surpreendente é também o apoio da população. Nunca houve tanto apoio quanto agora. Eu vou dar uma boa noite para o nosso outro convidado em São Paulo, para o Gilberto Scofield Júnior. Oi, Gilberto, boa noite. Boa noite. Gilberto, que é carioca também, como é que você está vendo aí essas ações de violência na sua cidade também e a reação do governo do estado? A tristeza enorme, os paulistas estão acompanhando o desenrolar dos acontecimentos no Rio com bastante curiosidade e com bastante tristeza também, porque eles comparam com o que aconteceu aqui em 2006, com uma ação também orquestrada pelo PCC, que
causou muita violência e ataques também a alvos de policiais, atingindo civis. Então, assim, o ambiente é triste mesmo em São Paulo. Gilberto, tem uma pergunta para o nosso convidado aqui no estúdio, para um deles? Para o Vinícius, por exemplo? Eu tenho uma pergunta para o Vinícius, que é o seguinte... eu sei que falaram aí sobre a ideia de que esse desenrolar é um desenrolar mais ou menos esperado. Mas a gente não tem um serviço de inteligência capaz de medir com um pouco mais de precisão quando essas coisas vão acontecer, quando as coisas começam a fugir ao controle? Não existe uma equipe que trabalhe na antecedência para auxiliar a polícia nesse tipo de trabalho? Existe, mas a criminalidade não joga pela regra do Marquês de Queensberry, né? O crime não é tão previsível ou tão cartesiano ou tão lógico quanto nós gostaríamos. Veja que a criminalidade, quando eles perdem espaço, eles não fazem essas ações para tentar recompor receita. Ninguém vai assaltar num pequeno bloqueio de tráfego, uma ação de toque e foge, não vai repor o que eles estão perdendo no tráfico de entorpecente quando do fechamento da boca ou quando de uma ação da polícia que os sufoca. E aí a criminalidade parte é uma coisa assim que é quase como um ato reflexo, como partir para um tudo ou nada. Então isso não tem, vamos dizer assim, uma lógica que talvez a gente pudesse acompanhar. É claro que os serviços de inteligência tentam trabalhar informações que provêm das mais diversas fontes, informações essas que digam respeito aos diferentes grupos, com todas as suas peculiaridades, particularidades e tal, mas às vezes é muito difícil. Tá? Mas muitos falam que o serviço de inteligência da polícia aqui no Rio teria falhado porque não previu essas ações da criminalidade no Rio de Janeiro com uma certa antecedência. O senhor concorda? Olha, eu sinceramente acho que nós, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, muitas das vezes cobramos coisas as quais a gente talvez não conheça os meandros necessários de preparação e de logística. Então, segurança, assim como muitas outras facetas da atividade profissional da gente em polícia e segurança pública, quando você tem que investir, as pessoas dizem que talvez não seja tão necessário, mas na hora que se precisa do resultado, esse resultado é cobrado a você implacavelmente. Então, como eu vejo isso? Eu acredito que alguns indícios tenham surgido, como de fato a gente trabalhava com esses indícios. Mas daí a você ter a mais absoluta certeza de que eles dariam um tiro no pé, porque isso que eles fizeram foi dar um tiro no pé. Eles provocaram a polícia a um ponto em que a reação vai ser para eles por demais custosa. Então talvez se a gente estivesse falando em termos meramente lógicos, se a gente estivesse falando de pessoas que raciocinam de forma que pessoas normais raciocinariam, eles teriam parado num determinado ponto, não teriam desencadeado, vamos dizer, desafiam o Estado a esse ponto para receber vamos dizer, a resposta ou a represália dessa magnitude. Agora, o Scofield, você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria sim, porque o controle de movimentação de uma favela pode ser uma atividade complexa, eu acredito. Mas e o controle de um micro-universo como um presídio de alta segurança que se fala... É um lugar de onde viriam ordens, enfim, um lugar de articulação intelectual. Nesse micro-universo, é tão ruim assim trabalhar com inteligência com antecedência? Não. Mas olha só, inúmeros fatores concorrem para que em determinado momento você não consiga trabalhar um presídio brasileiro como é, por exemplo, uma Supermax nos Estados Unidos, né? Uma coisa simples, aquele supremacista branco que colocou aquela pequena bomba em Atlanta e que explodiu também aquelas casas aqueles laboratórios onde eram feitos abortos e tal, e ele hoje está numa Supermax. Ele não recebe visitas de contato, ele fala através de interfones, que são interfones que ele já sabe previamente que são censurados, e ele não tem a condição de, mesmo com o advogado dele, contato para passagem de um papel que seja, uma mensagem cifrada. Aqui não se faz isso.
Pois é, professor, isso a gente já volta naquela questão da necessidade de uma reforma do sistema prisional. Sim, a respeito, não obstante, do que conversávamos, a ideia de que a previsibilidade é fácil se baseia num mito. O mito de que as facções são organizadas como empresas. Não são. Em inglês você diria loosely organized. São meio soltas. E esse grupo faz o que quer, às vezes consulta, às vezes não. A outra coisa, de onde saiu a ordem? Do Paraná. Então, o problema está lá, no acompanhamento da elite do tráfico. Não está aqui. Isso aqui é segundo, terceiro e quarto escalão. Em verdade, o segundo também já estava, em boa parte, na prisão. É terceiro e quarto. A gente vai a Nova York, porque o Jorge Pontual tem uma pergunta para os nossos convidados aqui no Rio. Não é isso, Pontual? Boa noite. Boa noite. Eu estava pensando em tentar fazer um paralelo com o que aconteceu na Colômbia e no México. A Colômbia conseguiu derrotar os cartéis de Cali e de Medellín. Levou muitos anos, com uma ajuda maciça dos Estados Unidos. O México, há 4 anos, declarou guerra ao narcotráfico e já são 30 mil mortos, o envolvimento das Forças Armadas. Está crescendo a violência. Demora muito até haver uma reversão e começar realmente a haver a derrota do narcotráfico. Então a pergunta é se a gente está no início dessa fase de realmente confrontar o narcotráfico e, portanto, será que a população sabe que o que vem por aí pode ser bem pior e a gente está preparado para enfrentar durante muito tempo esse combate até que seja derrotado o narcotráfico? Deixa eu até aproveitar que o modelo de combate ao crime organizado que vem sendo adotado no Rio de Janeiro é semelhante ao de Medellín na Colômbia, né? Mais ou menos. Olha só, o que acontece? Tem o discurso. Se você for visitar uma comunidade dessas comunidades pacificadas na Colômbia, você tem todo um discurso dos seus interlocutores, as pessoas que vão te receber, seus cicerones, vão contar para você como foi e tal. E realmente, muitas daquelas coisas se processaram mais ou menos como eles disseram. Mas a grande verdade, e a verdade do que não se diz, né, normalmente como se diria no curso de negociação, a grande agenda oculta, é que tudo aquilo que a gente vê em termos de urbanização, teleférico, ruas, casas, aquilo se alicerçou em cima do cadáver de inúmeros criminosos. Como acontecia? Hoje se sabe, né? Unidades de inteligência apontavam, levantavam quem eram as lideranças, quem integrava aqueles grupos, né? Em determinado momento, ou grupos de operações especiais travestidos em operações sigilosas, que hoje já vazaram inclusive para a mídia, hoje os Estados Unidos respondem inclusive por ter tido conhecimento de algumas dessas situações. Esses grupos de operações especiais tal, iam lá e perpetravam as chacinas, né? Ou então esse trabalho era entregue aos grupos paramilitares, que faziam a limpeza da área para que a polícia e as forças de segurança do Estado chegassem a posteriori. Então isso a grande questão, e que hoje nós discutimos, e discutimos isso no nosso meio, é que, lamentavelmente, pela estrita observância da letra da lei, nós hoje não procedemos como os colombianos fizeram. Tá? Nós permitimos que, às vezes, por uma questão de esperteza e fuga, às vezes por uma questão de inconfidência da autoridade pública que vai à televisão e diz: nós vamos ocupar amanhã a área tal. Todos nós já vimos isso. Então nós permitimos que essa criminalidade migre de um ponto para outro, conservando muitas das vezes o seu poderio bélico intocado. E aí nós temos um outro problema. Veja que esse criminoso que migrou, né, do grande centro conflagrado do Rio de Janeiro e foi para uma comunidade, quer na Baixada Fluminense, quer numa cidade serrana, ou quer numa outra área litorânea, esse elemento vai, quando ele chegar lá, num local onde a crônica delitiva é muito mais primária, é uma cidade que é muito mais calma, uma cidade onde os próprios criminosos são muito mais, vamos dizer assim, ingênuos, ele vai dar uma nova voga, ele vai dar uma nova feição à criminalidade daquele local. Ele vai proporcionar um upgrade. Nós mal comparando, a nossa necessidade, né, de termos que nos submeter e não fazer como os colombianos fizeram,
tá? Acaba nos obrigando a uma situação cujo paralelo que eu consigo pensar assim, mais próximo é nos anos 70, quando os governos militares colocaram os presos de segurança nacional junto com os presos comuns e acabou proporcionando à criminalidade um incremento de conhecimento, um aperfeiçoamento. A gente vai voltar a discutir esse assunto daqui a pouquinho. Vou lembrar o que aconteceu hoje no Rio de Janeiro. Depois de um dia inteiro de confrontos no Rio, a polícia dominou a Vila Cruzeiro, uma das áreas mais violentas da cidade. A favela concentrava a maior parte dos traficantes que fugiram das áreas ocupadas pelas unidades de polícia pacificadora, as UPPs. Na região moram 400 mil pessoas. Um longo comboio da tropa de elite da Polícia do Rio a caminho da Vila Cruzeiro. Era o primeiro sinal de como seria o dia. Logo depois da passagem dos policiais, um carro roubado foi incendiado por bandidos na Avenida Brasil, num acesso ao bairro da Penha, para onde a polícia se dirigia. Aos pés da Igrejinha da Penha, no coração do bairro, a Avenida Brás de Pina se transformou na base recuada das forças policiais. Era aqui que as tropas do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, recebiam as últimas orientações antes de começarem a ação na Vila Cruzeiro. Eram mais de 170 homens do BOP, o Batalhão de Operações Especiais. Eles usavam 7 veículos blindados e ainda carros de assalto da Marinha. Essas são as carretas de onde eles embarcaram os carros especiais dos fuzileiros navais. Quando os blindados entraram na favela, levando as equipes do BOP, bandidos tentaram impedir, com carros pegando fogo, barricadas com pneus queimados. Até caminhões de uma loja de eletrodomésticos foram usados como barreira. Um deles foi incendiado. As chamas atingiram a rede elétrica. Um tanque da Marinha rompeu uma das barreiras. Passou por cima de um carro que tinha sido incendiado por criminosos. As imagens foram registradas pelo Globocop. De outro helicóptero, flagramos o início da movimentação dos bandidos. Eles estavam fortemente armados. Às 3 da tarde, um grupo de bandidos começou a fugir por uma rua de terra que dá acesso à favela vizinha, a do Alemão. Uma quantidade impressionante de homens. Moradores ficaram acuados dentro de casa e começaram a acenar com panos brancos, pedindo paz na comunidade. A Vila Cruzeiro fica no conjunto de favelas da Penha, ao lado do conjunto do Alemão. O batalhão da Polícia Militar, responsável pela área, calcula que nas 40 comunidades da região vivam cerca de 400 mil pessoas. A área é tão grande que abrange 10 bairros da cidade. Foi na Vila Cruzeiro que o repórter Tim Lopes foi assassinado em 2002. Tim tinha recebido a denúncia de moradores de que traficantes faziam bailes, onde além da venda de drogas, havia exploração sexual de meninas, menores de idade. Tim foi capturado, torturado e executado. A investigação provou que tinha sido a quadrilha de Elias Maluco a responsável pelo crime. Os bandidos foram presos e condenados. Mas a região da Vila Cruzeiro continuou como um reduto dos criminosos. E mesmo atrás das grades, numa penitenciária fora do Rio, Elias Maluco manteve o controle sobre o tráfico na região. A Secretaria de Segurança afirmou hoje que a ocupação da favela é o início do processo de instalação de uma unidade de polícia pacificadora. A área é considerada estratégica, até porque era para onde fugiam os bandidos de outras comunidades, com ocupação permanente de policiais. Está havendo vários confrontos em vários pontos, né? Mas nós estamos conseguindo avançar no terreno, o que é importante. Como é que o senhor está sentindo? A gente percebe aqui pela população uma certa solidariedade. Eu vejo coisas que eu não via outras vezes, população fornecendo água, fornecendo abrigo. Como é que você está sentindo o clima da população em relação à presença das suas tropas? Ficando cada vez mais claro quais são os lados. O lado do bem e o lado do mal. E a população sempre vai escolher o lado do bem. A gente sai, não sabe se não pode chegar numa janela, não pode chegar num portão. Acabar, né? A gente espera melhora sempre, né? Acho que dessa vez algo tem que acontecer, né? Essa mega operação produziu cenas impressionantes. Um dos momentos mais tensos foi quando o Globocop registrou imagens de um número grande de bandidos armados escapando da Vila Cruzeiro, logo depois da chegada da polícia. Eles fugiram por uma mata para o Complexo do Alemão, conjunto de favelas vizinho. À medida em que o cerco aumenta, é possível ver a agitação dos bandidos. Na estrada de terra, alguns homens armados seguem a pé.
O reforço para a fuga chega em motos. Nesse momento, a correria e marcas no chão indicam que tiros são disparados em direção ao bando. Logo atrás, esta caminhonete sai da favela lotada. Traficantes amontoados numa fuga desesperada. E dão carona a outros que seguem correndo. Um deles deita no capô com um fuzil. A correria continua. Um dos bandidos é baleado e cai. É socorrido por um comparsa. A todo instante surgem mais traficantes armados. Contamos pelo menos 200 homens. Eles começam a cortar caminho pela mata. Ao ver essas imagens, duas perguntas. Para onde esses bandidos estão indo? E a polícia não estava preparada para essa fuga em massa? Os criminosos estavam na Vila Cruzeiro. O destino dos que escapavam estava do outro lado do morro, o conjunto de favelas do Alemão. Uma área dominada pela mesma facção criminosa dos fugitivos e que, segundo a polícia, vem ordenando a série de ataques no Rio. Uma hora depois, a chegada à comunidade vizinha, onde recebem o apoio de mais homens com motos para buscar esconderijo. Perto dali, um helicóptero blindado da Polícia Civil vasculha a mata, enquanto os bandidos seguem fugindo. A imagem do bando, ao chegar perto das casas, dá a dimensão do que a Polícia do Rio está enfrentando. Um deles se exibe com um fuzil apontado para o alto. Novos obstáculos foram montados na parte baixa da favela para impedir que os policiais entrassem no novo refúgio. Mas no fim da tarde, os PMs já estavam no alto do morro, por onde os bandidos passaram para se esconder. O secretário de Segurança do Rio, José Mariano Beltrame, disse que a ocupação da Vila Cruzeiro foi o primeiro passo para acabar com o porto seguro dos traficantes do Complexo do Alemão. Não há nada ganho, não há nenhum tipo de motivo para se comemorar qualquer coisa. Essas ações todas estão sendo feitas no sentido de garantir a continuidade do que está sendo feito, porque sim, se tirou dessas pessoas o que nunca foi tirado, que é o seu território. Se tirou dessas pessoas o que eles chamavam e consideravam de porto seguro. Faziam as suas barbaridades e fazem na cidade e correm covardemente para o seu reduto protegido por armas de guerra. É importante prender as pessoas, é importante recolher drogas, é importante recolher munição, é importante prender essas pessoas. Mas é mais importante tirar o território. Os senhores viram a condição vulnerável em que essas pessoas ficam quando se quebra um muro imposto por arma de guerra. Então, várias ações, ou todas as ações aqui citadas, são importantes. Mas se essas pessoas não tirar deles o espaço, o território, não se avança. Vou aproveitar para conversar aqui com o Vinícius Cavalcante, que é consultor em segurança. Bom, Vinícius, a gente quando vê essas imagens dos traficantes, dos criminosos saindo em massa da região da Vila Cruzeiro, a gente se pergunta por que a polícia não agiu neste momento. Imagina-se que a polícia, a Secretaria de Segurança, a inteligência da Polícia do Rio de Janeiro tivesse conhecimento dessa rota de fuga dos criminosos nessa região. Por que não agiu neste momento, então? Olha só, aquela área é uma área muito extensa. E o quantitativo de efetivos que você empenhou simultaneamente na cidade em função dessas ocorrências hoje é um quantitativo muito grande e que talvez jamais haja sido empenhado uma única vez e com certeza nunca foi empenhado dessa forma, simultaneamente em diversas localidades, diversos pontos geográficos distintos. Então você não tem efetivo para poder fazer toda uma ação de cerco conforme aquela que seria desejável para, por exemplo, poder tolir todos esses elementos quando eles tentassem, por exemplo, retrair.
Uma outra coisa que se questiona é por que eles passam armados e tal e o helicóptero não os ataca. Não, porque o propósito da aeronave aeropolicial não é metralhar os criminosos que estão lá embaixo. Agora, a gente tem um problema aqui, que em quaisquer outros países do mundo, eu conheço alguns, tá? E conheço doutrinas de emprego policial em ocorrências, em face de ocorrências de terrorismo, pelo menos dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha e de Israel. Em quaisquer outros países do mundo, um elemento armado de fuzil ou de qualquer outra arma de guerra, como metralhadora ou lançador de granadas, etc., ameaçando a integridade física de cidadãos, a integridade física de terceiros, isso seria tratado como terrorismo e assim mereceria lá o seu tiro de misericórdia, o seu tiro de comprometimento. Aqui no Brasil, a gente não faz isso. Bom, eu vou voltar a falar sobre as ações de violência aqui no Rio de Janeiro, porque agora à noite bandidos fizeram mais um ataque, desta vez numa região que não tinha sido alvo, pelo menos até agora. No início da noite, os criminosos incendiaram um micro-ônibus num retorno em cima do túnel Rebouças, que liga a zona norte à zona sul da cidade. Os bombeiros chegaram rápido ao local para controlar o fogo e foi confirmado que era uma ação de criminosos. 3 pessoas que estavam no interior do ônibus não ficaram feridas. Camarote, a presidente eleita Dilma Rousseff já se manifestou sobre essa onda de ataques no Rio de Janeiro. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Olha, ela telefonou para o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, prestou solidariedade a ele e ao povo do Rio de Janeiro. E Dilma foi além, disse que o presidente Lula já está dando o apoio necessário que for pedido pelo governador Sérgio Cabral e ela, na condição de presidente eleita, assumindo o governo, também vai manter todo o apoio necessário ao governador Sérgio Cabral. Além disso, ela elogiou muito a atuação de Sérgio Cabral no combate à criminalidade aí no estado do Rio de Janeiro. Olha, só para lembrar, Sérgio, ontem a gente chegou a falar aqui, Dilma Rousseff, durante a campanha, eu cheguei a ter a oportunidade de ouvir da então candidata, ela elogiava muito, mas muito, esse modelo de unidade de polícia pacificadora aí nas favelas do Rio de Janeiro e como um exemplo a ser seguido em todo o país. Agora, Sérgio, já que eu estou com a palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta ao Glaucio. Glaucio, boa noite. Boa noite. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, além do combate que a gente vê nas favelas do Rio de Janeiro, durante a campanha se levantou muito, muito mesmo, o tema da necessidade de uma vigilância maior nas fronteiras brasileiras, de onde saem armas, onde vem o tráfico de drogas. Como é que isso tem que ser harmonizado com esse combate que a gente vê no ponto final, que são nas favelas e dentro de uma área urbana? Olha a extensão do território brasileiro e das fronteiras. Não é tarefa fácil, mas há rotas. E essas rotas podem, em si, ser vigiladas. Além disso, nós podemos agir na origem, não militarmente, obviamente, mas podemos trabalhar em coalizão com outros governos. Veja, em alguns casos, os bandidos usam, como os narcotraficantes colombianos usaram o Equador como um porto seguro. Só que os colombianos não deixaram isso barato. Foram atrás e descobriram muita coisa que deixou o governo equatoriano e não o governo colombiano em maus lençóis. É muito difícil você fazer isso. Temos que fazer diplomaticamente. Mas aí nós esbarramos com um problema, que é Paraguai e Bolívia têm competência para fazer isso e têm interesse para fazer isso. Porque é uma das fontes importantes de renda da Bolívia, é a coca. Além disso, a coca é parte da cultura boliviana. Não é fácil, mais fácil perto do Rio. Quer dizer, essa questão que o senhor está destacando, que é a dificuldade de chegar a um controle em relação a essa fronteira, controle do tráfico
de armas nas fronteiras do Brasil. Eu vou voltar a falar sobre essa questão política com o Camarote, porque, Camarote, o líder do PT, senador Aloysio Mercadante, acertou com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, de pautar para a próxima semana uma votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado de um projeto de lei que faz a compatibilização da legislação brasileira com a Convenção de Palermo. Qual seria a implicação dessa compatibilização, Camarote? Olha, Sérgio, essa compatibilização é em relação à Convenção das Nações Unidas. Me chama muita atenção, eu conversei com o senador Aloysio Mercadante, e ele falou, inclusive, que já votando na próxima semana já em caráter terminativo, ou seja, já podendo a lei ir para vigor. Agora, me chama a atenção algumas coisas dessa legislação, eu notei aqui alguns pontos, o que poderia refletir na legislação brasileira. Por exemplo, disciplinar, Sérgio, a infiltração policial dentro das próprias quadrilhas. Outra coisa também, ela determina como deve ser a relação, inclusive com a delação premiada nos casos desse tipo de crime. E mais ainda, ela prevê o agravamento da pena, inclusive para as lideranças envolvidas, em até 1/3, Sérgio. Ou seja, dá uma gravidade maior para esse tipo de crime. Outra coisa, Sérgio, que também me destacou bastante nessa legislação é que prevê até mesmo, Sérgio, penalidades para casos em que o tráfico está relacionado com a política. Ou seja, vai inibir muito, por exemplo, milícias ou crime organizado que está envolvido com o financiamento de campanhas de políticos. Ou seja, seria uma forma aí de ajudar, pelo menos na legislação, o combate ao crime organizado. Agora, Camarote, o presidente do PP, o senador Francisco Dornelles, que é do Rio de Janeiro, disse que o episódio da violência no Rio é um sinal de desespero do crime organizado, que se vê aí sufocado com as ações do Estado. Isso, Sérgio. O fato repercutiu muito aqui em Brasília e também no Congresso Nacional. Eu conversei com o senador Francisco Dornelles, que é aliado do Sérgio Cabral. Ele me relatou isso. Ele foi além, Sérgio. Ele disse que esses criminosos não podem achar que podiam intimidar o governo do Estado do Rio de Janeiro, e ele foi além, disse que não haveria recuo político na ação de combate a esses criminosos. E ele toca também, ao mesmo tempo, num outro ponto, que é a necessidade, Sérgio, de um envolvimento também de uma segurança, de uma política de segurança nacional. Quando ele lembra, ele até usa uma expressão que diz o seguinte, que armas e drogas não chegam nas favelas, não chovem nas favelas do Rio de Janeiro, elas vêm de algum lugar. Então é preciso uma ação muito maior, muito mais coordenada do que apenas o combate dentro da cidade. E essa questão do crime organizado é um assunto que preocupa outras cidades do Brasil, entre elas São Paulo. Gilberto Scofield Jr. já falou um pouco sobre isso. Lembrando até que em 2006 a cidade de São Paulo sofreu uma onda de violência com atentados atribuídos ao PCC, que é o primeiro comando da capital. 765 integrantes da facção foram, naquela época, transferidos por uma penitenciária em Presidente Venceslau, no interior do estado. A medida desencadeou 293 ataques e 73 rebeliões em todo o estado. 111 pessoas morreram e 135 foram presas. O centro financeiro do país parou. Scofield, dá para fazer uma comparação entre as ações do crime organizado, de um modo geral, no Rio e em São Paulo? Olha, dá para fazer uma comparação entre o estado de espírito do paulistano e o estado de espírito do carioca diante desse caos. Conversando com os paulistas aqui, a gente percebe que a crise aqui foi infinitamente maior do que a crise no Rio. Ela foi mais difusa, quer dizer, ela atacou várias regiões dentro da capital, ela não ficou dentro de uma faixa periférica, ela atingiu outros municípios do estado de São Paulo que foi mais grave, coordenados por presídios fora da capital, e ela teve alvos que foram bem além
dessas vans e ônibus e carros que estão sendo queimados no Rio. Eu fiz até uma listinha conversando com algumas pessoas sobre o que eles lembram e o que eu me lembrava de que foi atacado na época dos conflitos aqui em São Paulo. Então, foi praticamente tudo que era departamento de polícia, né, delegacias, até um prédio do Ministério Público foi atacado, corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro costuma ser um aliado que a população considera inatacável, e, no entanto, foram metralhados em 2008. Inclusive, agências bancárias foram atacadas com granadas e bombas caseiras. Os principais alvos me falaram, e eu me lembro da época, inclusive foram famílias de militares, bairros onde moravam militares e policiais, seguranças privados, e além, é claro, do transporte coletivo. Então, a gente lembra que também naquela época não se sofria, se é que sofrer a palavra correta, o efeito das mídias de comunicação imediata que a gente vê hoje. Quer dizer, naquela época, o boca a boca funcionava muito mais do que Twitter, do que celular com mensagem, porque o celular daquela época era um celular mais atrasado do que o atual, em que você está mandando mensagem dizendo que essa rua tem um ônibus pegando fogo. Então, assim, com isso, o medo da população afastou as pessoas da rua. Conversando com algumas pessoas no Rio, me parece que em algumas regiões da cidade a vida continua. As pessoas continuam indo a yoga, por exemplo, porque há uma rede de comunicação mais eficaz que diz que, olha, por aqui só tem blitz da polícia, não estou vendo movimentação nenhuma, então eu posso sair de casa. Então a gente está tendo essa impressão, na comparação entre um evento e outro, que aqui em São Paulo foi muito pior do que tem sido no Rio, magnificado pelos novos meios de comunicação. Essa questão da utilização das redes sociais que você destacou, Scofield, levou também a uma onda de boatos que acabou assustando pelo menos parte da população nesses últimos dias. O Globo News em Pauta vai fazer um breve intervalo e volta em poucos minutos com a situação do narcotráfico no México e na China e com os nossos convidados aqui no estúdio no Rio, o especialista em segurança Vinícius Cavalcante e o sociólogo Glaucio Soares. E em São Paulo, o repórter especial do Jornal Globo, Gilberto Scofield Júnior. Até já. O Globo News em Pauta está de volta com os destaques do noticiário nacional e internacional analisados por nossos repórteres especialistas. Vamos a um balanço sobre as ações de violência no Rio de Janeiro. 34 pessoas morreram de domingo até hoje, 7 delas hoje na favela do Jacarezinho, no subúrbio do Rio de Janeiro. E neste momento há registro de vários ônibus sendo incendiados em alguns bairros do Rio de Janeiro. Vou agora conversar com o Pontual de que forma que os principais jornais do mundo e as agências de notícias trataram essa série de atentados sofridos pela cidade que vai receber a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Sérgio, aqui nos Estados Unidos a repercussão não está sendo muito grande. Numa escala de 1 a 10, eu diria que 3. Também é feriado aqui, não há muita atenção às notícias. De qualquer maneira, o que a gente viu hoje foi uma notinha no New York Times. O Wall Street Journal não circulou por causa do feriado. Na internet deu uma matéria curta sobre a violência no Rio. A preocupação aqui que eles estão destacando é exatamente a segurança na Copa e na Olimpíada, claro. Teve mais destaque aqui em setembro a ocupação do hotel Intercontinental, talvez por envolver o turismo, né? A rede CNN também não está dando muito destaque. No mundo, a rede Al Jazeera, a rede árabe, que tem em inglês um serviço que atinge o mundo todo, é a que está dando maior destaque. A rede Al Jazeera e jornais europeus estão puxando pela invasão da favela por blindados, por fuzileiros navais, 10 favelados mortos, quer dizer, estão dando um ângulo que não é exatamente o que a gente está vendo. Enfim, essa é a cobertura internacional. Bom, e o Comitê Olímpico Internacional reafirmou hoje a confiança no plano de segurança para os Jogos de 2016, lembrando aí do sucesso da operação bem-sucedida no Pan-Americano, nos Jogos Pan-Americanos e em outras competições aqui no Rio de Janeiro. Agora, cada governo se vale de armas específicas para combater o crime organizado. O país mais populoso do mundo, a China, consegue evitar o avanço do tráfico de drogas. Scofield, você que foi correspondente na Ásia por mais de 4 anos, nesse caso, a vigilância do Estado é a principal responsável para isso, né? A gente não pode esquecer que a China é um Estado policial. Ela tem uma rede de pessoas ligadas ao partido e às autoridades policiais, infiltradas em todo o tecido social, desde os
conjuntos residenciais, até as fábricas e campos, passando pelo McDonald's. Então, assim, tem um representante que fica ali com a função de reportar o que está acontecendo de estranho, o que está acontecendo de pouco comum. E, então, isso cria uma cultura, quer dizer, isso advém de uma cultura de delação que foi estimulada, amplamente estimulada durante o governo comunista, especialmente durante a Revolução Cultural, que transforma todo mundo, da mais inocente velhinha ao mais bonitinho aposentado, num delator em potencial e um vigilante das autoridades. Isso reduz muito a tensão e antecipa muito os problemas de crime, de um modo geral, nas grandes cidades das capitais. No campo a gente não vê tanto problema. Agora, a China sofre com um problema de droga, como sofre qualquer país. A heroína é hoje a droga mais comercializada no país. Ela entra por aquela fronteira tríplice, que eles chamam de Triângulo Dourado, que é Laos, Mianmar e Tailândia. Agora, essa droga vem sendo aos poucos substituída pela droga da moda, as metanfetaminas, que são as bolinhas de festa de jovens. Então, essa droga heroína vem sendo substituída por esses comprimidos que são mais fáceis de carregar, porque não tem cheiro. Então, a gente teve até eu vi bem recentemente um relato da ONU, que eu até anotei aqui, dizendo que essa preocupação da China é porque houve um registro no país de um aumento de 20 vezes nas apreensões de metanfetaminas em 2009, no ano passado. As autoridades apreenderam 23,9 milhões de comprimidos. Esse problema da droga é um problema grave, mas o crime organizado chinês está focado em outros negócios mais lucrativos. A indústria da pirataria, os cassinos em Macau e sua relação com Pequim e o governo central. E, obviamente, tem crime organizado na droga, mas é considerado um dos menos lucrativos. Portanto, o crime está focado nessa área um pouco mais sofisticada de combate. Tem que falar que o governo chinês também tem um grande programa de reabilitação de consumidores de drogas na China. Tejas Schofield, pontual, você tem uma pergunta para um de nossos convidados aqui no estúdio? Sim, aqui nos Estados Unidos, desde que começou a guerra ao narcotráfico, adotaram penas de prisão muito longas para crimes envolvendo o tráfico de drogas. Prisão perpétua e sem essas coisas de atenuamento da sentença, da pena, eles ficam na cadeia o resto da vida. Inclusive os chefões da Colômbia e do México estão sendo extraditados para os Estados Unidos para cumprir essas penas aqui. Então a pergunta é, e no Brasil? Por exemplo, o caso do assassino do nosso colega Tim Lopes, Elias Maluco. Eu ouvi dizer que ele ia sair ia ter um atenuamento da pena, não sei se já passou isso, não ia ficar mais na cadeia ou ia ter uma possibilidade de redução. Quer dizer, essa é uma questão que está sendo tratada no Brasil, de que tem que mudar o sistema penal ou isso vai continuar assim? Professor. Essa questão, no Brasil, é ideológica e é política. Ela não é criminal só. Veja, eu estive com o diretor da Drug Enforcement Agency aqui no Brasil há uns 10 anos, um homem negro alto, e lhe perguntei, o que é que vocês fizeram para impedir o crescimento? Ele disse, você tem que botar os bacanas na cadeia. Nós não botamos bacanas na cadeia. O Brasil protege o consumidor. Por quê? Porque a composição de classe de quem consome não é igual à composição de classe de quem vende. Quem vende na rua é um homem preto, mais frequentemente do que branco, pobre na origem, e ao passo que quem consome tem uma fatia de pessoas consumidoras que são burocratas, advogados, políticos, artistas, patricinhas, mauricinhos. Nenhum desses paga um dia de prisão. Então, evidentemente, a nossa legislação e o nosso comportamento é hipócrita. Ele tem uma legislação para quem trafica e nada para quem consome.
E não adianta. Onde há mercado consumidor, há traficantes. O Globo News em Pauta vai fazer um breve intervalo e volta em poucos minutos com a participação do assinante e internauta e com nossos convidados. Aqui no estúdio, no Rio, o especialista em segurança Vinícius Cavalcante e o sociólogo Glaucio Soares. E em São Paulo, o repórter especial do Jornal Globo, Gilberto Scofield Júnior. Até já. Globo News em Pauta está de volta com os destaques do noticiário nacional e internacional, analisados por nossos repórteres especialistas. Agora vamos fazer aos nossos convidados as perguntas dos internautas, começando por Mauro, de São Paulo. Ele gostaria de perguntar ao especialista Vinícius Cavalcantes sobre a não utilização do helicóptero blindado Caveirão do Ar nesta operação aqui no Rio de Janeiro. Não seria uma aeronave que auxiliaria bastante, inclusive no momento da fuga dos bandidos para o Complexo do Alemão? Eu não sei por que ela não estava sendo empregada naquele terreno, mas hoje toda a frota da Secretaria de Segurança, que compreende os helicópteros da Polícia Civil e da Polícia Militar, estão empenhados. Então eu não sei se de repente teriam achado mais prioritário o emprego dessa aeronave num outro cenário qualquer, porque eles estavam concomitantemente a essa operação lá, se tinha operação em curso no Jacarezinho e em outras favelas, tá? No Complexo da Maré. Agora, uma coisa que a gente precisa perder a ideia é de que quando a gente fala em helicóptero blindado, parece que você tem um tanque voador, e não existe helicóptero blindado. Apaches do exército americano, muito mais capacitados e muito mais resistentes, caíram no Iraque por força de um único tiro de 7,62-39 de AK-47 que conseguiu penetrar na junção da blindagem e atingir uma parte vital. O blindado da Marinha hoje, na operação de hoje, também foi danificado. Então, a gente tem uma ideia de invulnerabilidade e essa ideia é errada. Até porque não existe helicóptero blindado de rotor bipar. Mais perguntas de assinante, de Luiz Paulo Ferreira, do Rio de Janeiro. A política da UPP de não enfrentamento na hora de ocupar os morros não teria esse desfecho, já que os traficantes foram simplesmente migrando de uma região para outra? O professor pode responder. Uma parte migra de uma região para outra parte migra de uma atividade para outra, começa a assaltar, mas há uma terceira parte que desiste. E essa é que nos interessa. Ou seja, não é simplesmente um determinismo de que não dá aqui, não dá no Dona Marta, vamos para senador Camará. Não é assim. Alguns vão, outros trocam de atividade. E há um grupo que desiste. Há uma atrição. E essa é importante. Agora, o que preocupa também é o fortalecimento dos criminosos ou a concentração dos criminosos em determinadas áreas, no caso agora do Complexo do Alemão. Por que se escolheu, por que o complexo foi atrativo para a criminalidade? Justamente por força disso que vocês mostraram ainda há pouco, a grande área, uma grande extensão, tá? A extrema dificuldade que se encontra de empenhar a tropa nessa topografia, de cercar de maneira eficaz todo esse terreno. São dezenas de ruas, tá, que dão acessos a diferentes morros em todos os quadrantes dessa localidade. Então, para que se faça uma operação aí, era realmente uma coisa muito difícil. Volto a dizer, essa foi desencadeada por força da ação precipitada, da ação do tráfico que, queira Deus, vai redundar num tiro no pé deles. Foi antecipada, como você destacou no início do programa. A pergunta agora é do assinante Eduardo Negre, do Espírito Santo. Ele mandou pergunta para o nosso site, g1.com.br/Globonews. Ele quer saber o seguinte: existe a possibilidade de fuga dos líderes dos criminosos para os estados de divisa com o Rio de Janeiro? Bom, particularmente eu acho que existe. Até porque o professor já tinha observado aqui, extensão de fronteira, tanto de fronteira internacional quanto divisa do Estado, é muito grande e a gente não tem condição de exercer um policiamento efetivo nisso. Então existe essa possibilidade, sim. E já se vem falando também, durante essas ações e essa repressão ao crime aqui no Rio de Janeiro, de união das duas facções do Rio de Janeiro, o Terceiro Comando e o Comando Vermelho.
E isso, de que forma isso acabaria gerando mais violência no Rio de Janeiro, talvez numa comparação com São Paulo, que tem o PCC, como a gente citou? Talvez a pergunta mais relevante seja quanto tempo vai durar isso. Porque essas facções têm décadas de ódio. E há uma que é o que o chefe da Polícia conveniência Civil, inclusive, local. falou hoje, que eles vão se matar. Eles vão se matar. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Não vai permanecer essa união. Uma das atividades de inteligência levadas a cabo pelas forças de segurança na Colômbia durante muito tempo foi manter acesa a rivalidade entre a FARC e a EP, né? Foi manter essa rivalidade aberta. Esse trabalho, isso é um trabalho de inteligência, né? É claro que quando a gente fala desse tipo de trabalho de inteligência aqui, dentro do segmento policial, você vai ter que se ater muito ao estrito ditame do que a lei te permite fazer, né? Mas isso se fez na Colômbia. Se suscitava, se fomentava o fratricídio, para que eles brigassem entre eles. Bom, o nosso tempo está esgotado, mas é claro, a Globo News vai continuar acompanhando esse trabalho da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para conter as ações de criminosos no Estado. Eu agradeço a participação aqui no estúdio de Vinícius Cavalcante, que é especialista em segurança, e também do sociólogo Glaucio Soares. Obrigado pela participação dos dois aqui com a gente. Muito bem. Agradeço também a Gilberto Scofield Júnior, repórter especial do jornal o Globo em São Paulo. Obrigado, Scofield. E Jorge Pontual, em Nova York. Camarote, até amanhã. Globo News em Pauta termina aqui. Você assiste a seguir ao Espaço Aberto com Mira Leitão. Logo depois vem uma edição especial do Jornal das 10 com 2 horas de duração. A gente volta amanhã às 8h30 da noite e a convidada especial é a escritora Thalita Rebouças. E não esqueça, a Globo News nunca desliga. Até amanhã.